Pessoal da Igreja com a Paz do Senhor, amém? Vamos orar para nós podermos iniciar mais uma aula da Escola Dominical. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te apresentamos, Senhor, as nossas vidas, Deus. Cada pessoa, Deus, que está ouvindo essa aula, meu Pai, que está ouvindo essa oração, queremos te apresentar, meu Pai, e pedimos, Deus, que o Senhor venha nos guardar, meu Pai, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha aumentar a nossa esperança, meu Deus, repreendendo, meu Pai, todo o mal, Senhor, toda a seta do diabo, meu Deus, toda a perseguição do inimigo, meu Pai, e que Satanás não tenha poder sobre as nossas vidas, repreenda toda a seta de enfermidade, todo medo, Deus, toda ansiedade, toda preocupação, tudo aquilo que não vem de Ti, meu Pai, que o Senhor venha repreender e lançar por terra em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento da Tua palavra, que nós possamos, Deus, crescer cada dia mais na Tua presença, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Ciúme, o cabo da tormenta. E nós vamos fazer a leitura bíblica que está em Números, capítulo 5, do versículo 11 ao 15 e do 29 ao 31. E diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se houver deitado com ela e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele varão trará sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade em memória. Esta é a lei dos ciúmes. Quando a mulher em poder de seu marido se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor e o sacerdote nela execute toda esta lei. E o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Amém? Então, esse texto que nós lemos, a gente vê orientação de Deus para o povo de Israel com relação aos ciúmes. E naquela época, dos tempos do Antigo Testamento, nós sabemos que a lei ela era muito dura, né, com relação aos adúlteros. Né? Quando alguém adulterava, a pena do adultério era a morte. Nesse caso aqui, que a gente percebe, não tinha como provar que tinha acontecido adultério. Então, poderia ter acontecido adultério e poderia não ter acontecido, podia ser apenas um ciúmes do homem com relação à mulher, achando que ela teve adultério. Nesse caso, mesmo o homem duvidando da fidelidade da mulher, ele não era permitido que ele matasse a mulher, né? Que a mulher fosse apedrejada até a morte, o castigo de morte não era válido. Então, era essa a atitude que ele tinha que ter, a orientação que o Senhor deu é essa. Porque já pensou, o homem tinha ciúmes da mulher, aí ele achava que a mulher estava traindo ele vai lá e mata a mulher? A gente sabe que isso acontece, mas naquela época era a lei. Então, o homem também, né, adulterasse. Mas o Senhor não permite que isso acontecesse por causa dos ciúmes. Então, ele resguardava, nesses casos, a vida do adúltero ou da pessoa que estava sofrendo por causa dos ciúmes de outro. Né? E aí a gente, para começar a nossa aula, vamos fazer uma diferença entre ciúmes e inveja. Porque são duas coisas que às vezes a gente usa, né? A mesma palavra, mas elas são diferentes. Então, o ciúme, ele surge diante da falta de exclusividade ou de cuidados da pessoa amada, ou diante da percepção de que o relacionamento está ameaçado pela interferência de um rival. Então, o ciúme ele é mais provocado por medo e insegurança. Você sente medo de perder aquela pessoa que você ama. E a inveja é uma resposta negativa
ao sucesso, atributos e aptidões de outrem. Essa emoção suscita no invejoso o desejo de possuir as mesmas qualidades do invejado ou o desejo de fazer com que o invejado seja subtraído daquilo que ele tem. O invejoso não possui. Então, a inveja é quando você não fica feliz porque uma pessoa está tendo sucesso ou pelas qualidades, pelos atributos, pelas aptidões que outra pessoa tem. Então, a origem das duas emoções é a mesma, é um medo. Uma, você tem medo de perder e o outro, você tem medo de ser inferior àquela pessoa, né? Então, as duas emoções são motivadas pelo medo. E a gente sabe que o ciúmes, ele não está relacionado apenas a relacionamento amoroso. A gente sabe que o ciúmes, ele está em todos os relacionamentos. Ciúme dos pais, ciúmes dos filhos, ciúmes dos irmãos, ciúmes dos amigos, né? Ciúme de objetos, ciúmes de animais. Então, a gente sabe que as pessoas, né? Algumas pessoas, elas têm ciúmes de tudo. Tem gente que tem ciúme, às vezes, da maneira que a mãe trata o irmão. Tem ciúmes da maneira que um amigo se aproxima mais de outro amigo. Então, a pessoa é muito sua amiga e ela arruma outro amigo. Você fica com ciúmes do seu amigo. Por quê? Porque você tem medo de perder a amizade. E, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós sabemos isso. O amor, ele não é uma coisa assim que acaba. Então, se eu amar um filho, eu não vou ter amor para o outro filho. Não, os pais, eles conseguem amar intensamente todos os filhos. Mas nem sempre ele vai tratar todos da mesma maneira, até porque pessoas diferentes precisam ser tratadas de maneiras diferentes. Então, assim, eu posso ter muitos amigos e mesmo assim amar todos os meus amigos. Não quer dizer que porque eu tenho um amigo, que eu vou deixar de ser amigo do outro amigo que eu já tinha antes. Então, nós podemos amar várias pessoas ao mesmo tempo. Agora, com relação a relacionamento íntimo, né, amoroso de cônjuge, né, de marido e mulher, aí não pode ser várias pessoas, né? A própria Bíblia nos diz, o Senhor nos diz que é monogâmico. Eu vou amar um único homem, né? Eu vou me casar com aquele homem e eu vou ser fiel a ele. Essa é a vontade do Senhor. E a definição do termo. O ciúme, ele pode ser definido como um conjunto de pensamentos, sentimentos e ações que costumam se manifestar em associação a outras emoções, que, por exemplo, como inveja, como culpa, como baixa autoestima, como raiva, como tristeza, como ansiedade. Então, é muito comum quando você sente ciúmes, junto dos ciúmes você sentir alguma dessas outras emoções. E essa emoção, ela geralmente acontece quando alguém julga que o seu relacionamento está sendo ameaçado, geralmente por outra pessoa, né? Então, alguns teóricos, eles defendem a ideia assim, de que os ciúmes nada mais é do que um mecanismo de defesa, é uma maneira de você se defender, para você proteger, para você não perder aquele objeto, aquela pessoa, aquele ser que você tanto ama. E o ciúme no contexto bíblico. Então, no texto bíblico, os termos e expressões hebraicos referentes a ciúme são vários e aparecem em várias passagens da Bíblia, né? E eles são traduzidos por ciúme, eles possuem diversos significados, com conotações negativas, algumas vezes, e conotações positivas, dependendo do modo como foram utilizados. Então, dentre os significados possíveis, nós podemos citar não tolerar rivalidade, zelo, exigência de devoção exclusiva, ciúme e inveja. E eu vou fazer uma outra diferença aqui. Existem dois tipos de ciúmes. A Bíblia fala, nós vamos ver isso, que o Senhor, ele tem ciúmes de nós. E quando fala desses ciúmes relacionado a Deus com relação aos seus filhos, está querendo dizer que é um ciúmes no sentido de que ele tem um amor zeloso, né? Que Deus cuida de nós e ele tem ciúmes porque ele não quer que a gente se relacione, que a gente se envolva, que a gente dê lugar para que outras coisas que não são de Deus
ocupem a nossa mente, ocupem o nosso coração e ocupem o lugar do Espírito Santo. Então é um ciúmes no sentido de um zelo amoroso, né? O Senhor não quer que a gente se envolva com coisas que nos afaste da presença de Deus. E também tem o ciúme que, como eu disse, é um medo, né? O medo de perder, é a insegurança, que esse não é os ciúmes de Deus. O ciúmes de Deus está relacionado a zelo, a cuidado, a amor. E a lei dos ciúmes, que foi a que nós lemos no início da aula, né? A gente vê as instruções que foram dadas por Deus a Moisés, né, de como deveriam ser tratados os casos suspeitos de infidelidade, porque não tinha provas, não tinha testemunhas. Então, nesse caso, o adúltero ele não poderia ser apedrejado. A pessoa que estava tendo ciúmes, que estava tendo desconfiança, ela ia apresentar uma oferta diante do Senhor, e essa pessoa que estava tendo ciúmes, ela apresentava aquela oferta. Por quê? Se a outra pessoa não tivesse cometido nada e você estivesse errado de sentir ciúmes, você estava livre daquela iniquidade. Mas se você apresentou aquela oferta e realmente você tinha razão, a pessoa cometeu o adultério, mas você não tem como provar, você está livre da iniquidade, mas a pessoa que cometeu o pecado, que cometeu o adultério, não está livre da iniquidade, né? Então, assim, era uma forma de proteger as pessoas suspeitas de adultério sem a comprovação, que em muitos casos podia não ser verdade, podia ser simplesmente ciúmes, né? Medo que a pessoa estava de perder. E os ciúmes de Deus. O Eterno, ele é o único Deus capaz de sentir ciúme de forma adequada, né? Porque a intenção dele é manter o seu povo livre da corrupção moral, é de manter o seu povo livre da corrupção espiritual, né? É de resguardar para que o seu povo não se desvie e não vá por outros caminhos e não se afaste do Senhor. Então, Tiago afirma que o Espírito que habita em nós tem ciúmes. Então é isso, é esse amor zeloso, é esse cuidado de Deus na nossa vida, né? Então ele tem ciúmes de tudo aquilo que tenta fazer morada em nós, além do Espírito Santo, porque nós somos a casa de Deus, nós somos o templo do Senhor, né? E quem tem que habitar nas nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que evitar ao máximo dar brechas, né, para que o inimigo entre nas nossas vidas, né, para que o diabo faça morada na nossa mente, no nosso coração. Então, o Senhor, ele não quer que a gente se desvie da verdade, ele não quer que a gente se desvie dos seus caminhos. E os tipos de ciúmes. Então, de modo geral, os estudiosos, né, da psicologia, da psiquiatria, da psique humana, eles concordam que, por ser uma manifestação universal, o ciúme seria uma condição natural. Todas as pessoas, em algum momento da sua vida, em alguma vez, em alguma situação, em alguma circunstância, sentiu ciúmes, né? Então, todos nós, um dia já sentimos ciúmes, né? E provavelmente vamos sentir novamente. E apesar de ser algo natural, que está passível, né? De que todas as pessoas sintam, quando esse sentimento ele se prolonga demais e a intensidade dele é muito grande, pode ultrapassar os limites da normalidade e aí nós temos que ter cuidado. Eu vou falar alguns tipos de ciúmes que são os mais comuns observados. O ciúme normal, que é o ciúme considerado normal quando você tem fatos para ter ciúmes, né? Quando a pessoa amada dá motivos para o parceiro ser tomado de tal emoção. Então, por exemplo, quando você está num relacionamento amoroso e você percebe que a pessoa às vezes está dando muita atenção para outro, né? Tá dando às vezes até brecha, ou então de amizade mesmo. Você tem uma amiga que você ama, que você gosta, e você percebe que aquela sua amiga, ela se aproximou de uma outra pessoa, encontrou uma nova amizade e ela tá te deixando de lado, não tá te dando mais tanta atenção assim. Então, assim, são ciúmes de coisas, fatos, né, que você está observando que realmente estão acontecendo. Então, é você ter ciúmes baseado numa situação real, em algo que realmente está acontecendo. Então, aí é normal. Neurótico. O ciumento neurótico, ele entende que ele está exagerando, né, mas ele não consegue dominar.
ele sabe que ele está ultrapassando o limite da normalidade, mas mesmo assim é difícil para ele controlar aquele sentimento, né? E mesmo que muitas vezes não tem motivo, fatos reais para que ele tenha ciúmes, para que ele tenha insegurança com relação à pessoa. Então, dentro dessa categoria, enquadra-se o ciúme projetivo, que é quando o ciumento acusa a outra pessoa de coisas que ele seria capaz de fazer. É quando a gente diz assim, às vezes, que quando o cara tá muito ciumento da mulher, quando o cara é muito ciumento é porque ele apronta. Então é porque ele projeta como ele apronta, como ele faz coisas ou como ele faria coisas erradas, ele fica imaginando que a pessoa que tá com ele também faz, também apronta. Então, na verdade, o medo dele, ele só está projetando aquilo que ele faz na outra pessoa e de repente a outra pessoa não está fazendo absolutamente nada. Então esse ciúme neurótico, ele não é baseado em fatos, ele é baseado em pensamentos, né? É baseado em outra coisa que não a realidade. E de qualquer forma, né, o ciúmes ele é ruim, tanto o normal quanto esse daqui, porque a pessoa quando ela tá com ciúme, ela fica tensa, ela fica insegura, ela se sente mais frágil, ela se sente culpada também porque ela tá sentindo ciúme, né, e de repente ela não quer sentir, mas ela sente. E quando a gente fala desse ciúme neurótico, tem uma linha muito tênue, né, entre a fantasia e a realidade. E aí que é o perigo, né, porque muitas vezes a pessoa começa a imaginar, ela começa a fantasiar, a delirar. Então tem esse ciúme que é o neurótico. E a gente acha que o ciúme neurótico é ruim, mas ainda tem o pior, que é o ciúme paranoico. Então o ciúme paranoico ele é considerado o mais grave de todos, porque atinge níveis insuportáveis de tensão. Então a pessoa que sente, para ela é horrível, e para a pessoa que está com ela também é pior ainda, porque ela oprime a pessoa, ela sufoca a pessoa, porque ela fica tão insegura, ela fica imaginando tantas coisas na cabeça dela, que ela não deixa a pessoa viver em paz. E essas pessoas, o ciumento paranoico, ele pode inclusive chegar a cometer atos de violência e até muitas vezes matar, né, o parceiro por causa de ciúmes. Então, esse ciúme, o paranoico e o neurótico, eles são considerados patológicos, eles são prejudiciais e as pessoas precisam de tratamento para se livrar disso, precisa de um acompanhamento médico. Então, as causas do ciúme patológico, os motivos. Então, assim, para a pessoa sentir ciúmes, ciúme normal, né, são os diversos motivos. Mas, assim, de um modo geral, estão associados a motivações particulares, internas, coisas que a pessoa viveu, né, que faz com que ela tenha essa motivação para esse ciúme doentio. Então, uma das primeiras motivações, vivências traumáticas da primeira infância. Então, de acordo com especialistas, quando o ciúme ele é excessivo e irracional, essa emoção ela pode ter origem em vivências traumáticas, coisas que a pessoa viveu na primeira infância dela. Então, quando ela era criança, né, ela teve alguma coisa, algum acontecimento que fez com que ela se tornasse tão insegura e possessiva, né, a ponto de se tornar um ciumento doente, né, que precisa de ajuda, que precisa de tratamento. E aí, assim, são muitas coisas que passam na cabeça da pessoa, né? E aí, por exemplo, você pensa assim, coisas que aconteceram na infância. A gente sabe que existem sim, que não é o ideal, mas existem pais, por exemplo, que abandonam os seus filhos. E muitas vezes, uma criança que foi abandonada pelo pai ou pela mãe durante a infância, ela pode se sentir insegura, ela pode se sentir culpada e quando ela ficar adulta, ela pode ser uma ciumenta paranoica, uma ciumenta neurótica por causa desse medo que ela tem de ser abandonada, de ser rejeitada novamente, de ser trocada, né? Então, assim, são coisas que acontecem durante a infância que causam trauma na criança e isso vai se refletir na vida adulta. Outra coisa que pode causar esse ciúme doentio são condições tóxicas, pessoas que fazem uso de tóxicos, né, de álcool, de medicamentos, de drogas, e pessoas às vezes usam medicamentos
e álcool junto, e drogas, e várias coisas, e tudo isso pode fazer com que a pessoa fique paranoica, né? Que ela tenha transtornos psiquiátricos e mentais. Outra coisa também são doenças psiquiátricas, né? Existem algumas pessoas que têm problemas mentais, problemas psiquiátricos, que faz com que ela se torne mais insegura, mais ciumenta, né? E isso é um problema também. Então, como lidar com o ciúme? Muitas pessoas acreditam que ciúme é prova de amor. Ah, mas ciúme, eu tenho ciúme porque eu amo. Mas a gente precisa considerar o que está escrito na Bíblia. Por quê? Isso é o que a gente escuta, né? Quem ama tem ciúmes. Mas o que é que a Bíblia diz? O amor não arde em ciúmes. 1 Coríntios 13, versículo 4. Então é uma coisa assim que eu sempre digo. A gente tem que ficar com o que a Bíblia diz. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. E muitas coisas que as pessoas dizem, muitas coisas que nós aprendemos, né, durante a nossa vida, não é correto, não é bíblico. Então nós temos que ficar com a Bíblia. A gente tem que ficar com aquilo que Deus diz e não com aquilo que as pessoas dizem. E o que a Bíblia diz? O amor não arde em ciúmes. E o apóstolo Paulo, ele sabia que aquele que ama com o amor de Deus não tem uma visão distorcida do zelo, né? Não tem essa visão assim possessiva, né? Insegura, com medo. Então o amor divino, ele não é autocentrado, não teme perder a exclusividade sobre a pessoa amada, né? Muito menos se apavora ao ser excluído de qualquer situação. Eu até falei que Deus, ele sente ciúmes de nós, eu li o versículo, que é um amor zeloso, um amor de cuidado, mas mesmo assim, Deus ainda nos dá o livre-arbítrio, né? Se você não quiser seguir a Deus, se você não quiser fazer a vontade de Deus, você é livre, né? Deus, ele te deixa livre para você fazer o que você quiser, para você fazer as suas escolhas. E a gente sabe que muitas vezes as pessoas ciumentas, elas não dão essa liberdade para o outro. Elas querem aprisionar, né? Elas querem oprimir a pessoa para que a pessoa fique com ela, muitas vezes obrigada à força, por medo, né? Por sentimentos que não seja o amor. Então, se a gente observar também mais detalhadamente os ciúmes, a gente vai perceber logo de início que é um sentimento voltado não para o outro, mas voltado para si. Porque aquela pessoa que tem ciúmes, ela não está pensando no outro, ela está pensando nela mesma. Está preocupada nela perder, né? De perder o relacionamento, de perder a pessoa, de perder a coisa, ou o que quer que seja. E aí a gente precisa ajustar a nossa autoimagem em Deus. E isso é uma coisa muito importante. Porque o que acontece? Estudiosos, pessoas, né, que estudam sobre ciúmes, não só relacionado à psicologia, mas a outras ciências, eles chegaram à conclusão que o ciúme tem um fundo de medo, como eu disse, mas é o quê? Quando a pessoa tem uma autoimagem distorcida, ela tem um complexo de inferioridade, né? E falta também e excesso de amor próprio, né? Ela acha que é mais importante que as outras pessoas, ela acha que é mais especial, ela acha que ela é melhor. Então nós precisamos ajustar a nossa autoimagem em Deus, né? As nossas projeções de autoimagem, ela tem que estar equilibrada, nem além e nem abaixo. Nós não podemos nem ter complexo de inferioridade, de achar que nós somos piores que as outras pessoas, e nem complexo de superioridade, de achar que nós somos melhores, né, que nós podemos ser arrogantes, que nós podemos humilhar outras pessoas. Nada disso, a gente tem que ajustar a nossa autoimagem a Deus, né? Acreditar que nós merecemos sim ser amados e nos sentir seguros nos nossos relacionamentos. Eu falei lá no início, né, que o ciúme não está relacionado apenas a relacionamento amoroso. E quando as pessoas elas são inseguras, elas têm medo até nos relacionamentos familiares, assim, entre pai e filho, né, entre irmãos, entre amigos. Então a pessoa está constantemente com medo de perder
aquelas pessoas que ela ama, né? Ela acha que vai perder o amor dos pais, ela acha que pode perder o amor dos irmãos, acha que pode perder o amor dos amigos. Então a gente precisa ajustar a nossa autoimagem, a gente precisa acreditar e entender que nós somos amados e que nós merecemos ser amados sim, né? Tem gente que acha que não merece ser amado. É por isso que ela tem esse complexo de inferioridade. E a gente tem que avaliar a intensidade dos ciúmes. Então, para a gente poder determinar se o ciúme que a gente sente, às vezes, ele é normal ou se ele rompeu as barreiras da normalidade, a gente precisa avaliar a intensidade do ciúme que nós sentimos e a duração dos ciúmes. Então, começa a observar, você tem realmente motivos, tem fatos reais que faz com que você tenha ciúmes ou são coisas imaginárias? São coisas que você está pensando, são coisas que você está criando na sua cabeça? Porque se você tiver ciúmes de situações que você está imaginando na sua mente, você precisa ter muito cuidado, porque esse ciúme já está começando a ficar doentio. E também se é um ciúmes que não passa nunca, né? Você está constantemente com ciúme, já está começando a ficar patológico. Se isso te traz sofrimento, né? Se você começa a se incomodar, de repente, com o sucesso da pessoa, você quer atrapalhar, você quer minar. Por quê? Você não quer que a pessoa cresça, você não quer que a pessoa se desenvolva, que a pessoa tenha sucesso, porque você acha que se aquela pessoa tiver sucesso, que se aquela pessoa for bem-sucedida, ela vai te deixar e você vai perder o amor dela. Então, nós precisamos nos observar, né, nos nossos relacionamentos, em todos os relacionamentos, especialmente nos relacionamentos amorosos, né, que geralmente é o que traz mais insegurança. E eu vou ler a conclusão que diz assim: ao contrário do que muitos pensam, ciúme não é sinal de amor, mas de narcisismo. Quem alimenta esta emoção revela, na realidade, medo de perder o monopólio de outrem. A maneira mais eficaz de prevenirmos e combatermos o ciúme é por meio do reconhecimento do fato de que somos seres únicos, igualmente amados por Deus. Quando somos tomados por essa consciência, transcendemos ao temor de sermos substituídos por quaisquer rivais. Quando entendemos que Deus nos ama do jeito que somos, a comparação, a competição e o medo de sermos substituídos diminuem e assim ficamos menos vulneráveis a esta emoção. A Bíblia diz assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. E isso é uma verdade assim indiscutível, porque quando nós entendemos e aceitamos que nós somos amados por Deus, a gente sente uma paz e uma segurança tão grande, porque a gente entende o que significa o amor de Deus, né? Tudo o que Deus faz pelas nossas vidas por causa do amor dele. Então a gente não vai ter medo de perder, a gente não vai ter medo de ser trocado, a gente não vai ter medo de ser abandonado, porque nós sabemos que nós temos o amor de Deus nas nossas vidas, né? E que Deus ele vai sempre nos guardar, ele vai sempre nos proteger e ele vai sempre permitir que o melhor aconteça nas nossas vidas. Então, assim, muitas vezes as pessoas assim não são casadas, estão em relacionamentos de namoro e de repente está num relacionamento assim que está te causando sofrimento e a pessoa não quer terminar aquele relacionamento porque tem medo de perder, tem medo de não encontrar outra pessoa. Mas, como eu disse, se Deus te ama, Ele tem o melhor para você. E se aquele relacionamento está te fazendo mal, Deus tem um relacionamento melhor para você, né? Segundo o coração dele, mais abençoado. Então nós temos que aceitar o amor de Deus nas nossas vidas, né? E amar as pessoas com esse amor de Deus, né? Se você cuida das pessoas que estão ao seu redor, se você ama as pessoas que estão ao seu redor, dificilmente você vai perder essas pessoas, né? E se você perder, paciência, né? Elas têm um livre-arbítrio, se elas querem ir, né? Quem somos nós para impedir, né? Para proibir? A gente faz a nossa parte, né? A gente ama, a gente cuida, a gente ora, a gente confia em Deus, mas mais do que isso a gente não pode fazer. E o ciúmes, ele é algo terrível, né? Que faz um mal muito grande, tanto para a pessoa que sente, porque a pessoa que sente ciúmes, ela não é livre, ela fica
presa, né? Como se ela estivesse ali numa gaiola, numa prisão, né? Com medo, com insegurança o tempo inteiro. E a pessoa que é o alvo do ciúme também, ela não se sente bem, né? Porque ela se sente às vezes vigiada, ela se sente oprimida. E não é isso que o Senhor quer. Como eu disse, o amor, a Bíblia diz, né? O amor não arde em ciúmes. Nós temos que aprender a ajustar os nossos sentimentos, a ajustar os nossos comportamentos à Bíblia, né? Não ao que as pessoas dizem, não ao que é comum as pessoas fazerem. Nós temos que nos ajustar à Bíblia, né? Aquilo que Deus diz, aquilo que o Senhor nos ensina. Amém? Essa é a aula de hoje, né? Que seja uma bênção na vida dos irmãos. Compartilhem, deixem seus comentários e até a próxima aula.